Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conseguir aí definir uma imagem de uma função através do seu gráfico, né? Na aula passada a gente definiu o domínio, né? Através de expressões algébricas e do gráfico. Só que hoje a gente vai entender aí essa parte de imagem através do gráfico, não das expressões algébricas. Aliás, algumas expressões algébricas a gente vai conseguir definir essa imagem, outras não. Então a gente vai entender tudo isso daí nesse vídeo. Então bora lá. Bom, pessoal, então olha aqui. Coloquei a definição de imagem aqui, né, pra gente. A gente já sabe o que é uma imagem, né, que é o que? O conjunto das variáveis dependentes da nossa relação, da nossa função. E daí, quando eu quero plotar aqui no gráfico, né, quando eu quero colocar no meu plano cartesiano essa equação algébrica, nessa função, a imagem vai ser representada por todos os elementos que estão em Y, né, nessa reta vertical, tanto aqui quanto aqui, que eu coloquei dois exemplos aí, certo? E daí, pessoal, essa função aqui, né? O que a gente tem de informação sobre ela só da gente olhar o gráfico? Olha aqui. Esse elemento, né? Esse elemento ali, ó, é uma imagem. Ela faz parte da minha relação? Aí eu vou ver. Ó, quando eu transcrevo ela para cá, tem um elemento aqui, ó, um ponto da minha função que faz parte, que é o mesmo ponto em Y aqui. Então faz. Se eu pego esse ponto aqui, tem? Tem. Se eu pego esse ponto aqui, tem? Tem. Se eu pego um ponto aqui, tem, porque essa função ela não vai para o infinito, que eu falei para vocês, que ela não parou aqui, né? Então essa função está indo lá para o infinito. Então, lá no infinito, esse ponto aqui vai encontrar minha função. Aí daí qualquer ponto que eu pegar aqui para cima em y, eu vou conseguir pegar um ponto da minha equação, um ponto da minha função, certo? Então olha aqui, ó, todos esses pontos aqui eu consigo. Agora, se eu pegar aqui, eu consigo? Não, por quê? Não tem nenhum valor aqui, né, para esse y que minha função ela é válida, né? E daí todos os y abaixo dessa reta horizontal não tem ponto na minha função, né? Então o que a gente fala? Que a minha imagem ela só é definida para os números positivos, né? Para o y acima do meu eixo x, né? Vocês conseguem enxergar que minha função só está para cima? Então todos os valores para baixo a gente não consegue ter valor para minha função. Então a gente fala que a minha imagem são todos os valores positivos, né? Então a gente define assim, igual a gente definia lá em domínio, né? Ó, imagem de f é igual a quem? A todos os y pertencente aos reais, tal que o y tem que ser maior ou igual que zero, né? O zero está bem definido aqui, né? Quando nessa reta aqui, ó, todos os valores dessa reta, o y é zero, né? Aí tá, quando o y é zero, o x é menos 1, né? E daí a gente tem essa imagem aqui definida. E daí se a gente colocar esse gráfico aqui, né? O que seria esse gráfico? Seria y igual a raiz de x, aqui é mais 1, né? Então a gente tem essa função representa esse gráfico aqui, essa função do gráfico, certo? Daí a gente pode olhar aqui, ó, realmente, esse valor aqui, ó, esse y nunca vai ser positivo, porque qualquer valor que eu jogo aqui na minha raiz não vai dar um número negativo, né? Não tem como uma raiz quadrada dar um número negativo. E realmente, então, isso daqui é válido, certo? Igual a gente tinha lá em domínio, né? A gente conseguia determinar o domínio através disso daqui. Nesse caso, pessoal, a imagem a gente também conseguiu, né? Porque a gente sabe que não vai existir resultado de raiz negativo. Então aqui a gente sempre sabe que vai ser positivo, né? Então y maior ou igual que zero, certo? Então aqui, ó, para a gente sempre definir aí uma imagem, né, no nosso gráfico, passa um traço. Pega um ponto aqui qualquer e passa um traço na horizontal. Tem algum ponto aí que eu consiga definir minha função? Não, não tem. Minha função não passa aqui, não corta aqui. Ah, aqui? Também não. Ah, eu pego aqui. Ah, aqui ela passa, olha. Então ali aquele ponto ali, essa imagem, ela está na minha função, certo? E daí, pessoal, a minha imagem então sempre vai ser esses elementos aqui de cima, certo? Para essa função. Olha esse exemplo aqui de baixo, pessoal. A gente tem essa... já até coloquei a expressão algébrica dessa função, né? Mas o que a gente vai ter aqui? Vou utilizar o mesmo raciocínio que eu utilizei ali, ó. Esse ponto faz parte da minha imagem? Vou traçar
uma reta na horizontal. Não, não tem nenhum ponto ali que traça aquela reta. Ah, vou pegar esse daqui. Também não tem nenhum. Ah, então vou pegar essa daqui. Ó, já vai ter 2 pontos. Não importa ter mais de um ponto. Pode ter infinitos pontos, tá? A minha imagem, para um único domínio. Tá? Isso não tem importância. Não pode o contrário, né? E daí, olha aqui. Então, esse ponto aqui, ele tá definido, não tá? Esse aqui também tá? Tá, ó. É o próprio menos 1 ali, né? Que tá marcado. Acima aqui do menos 1, tá? Não, não tem nenhum aqui. Então, pessoal, minha imagem ela é definida através do quê? Todos os elementos menores do que menos 1. Né? Então, a gente define assim, ó, a imagem de f vai ser todos os elementos pertencentes aos reais, tal que o meu y ele tem que ser menor ou igual que menos 1. Certo? Ah, professor, como que eu vou visualizar isso daqui nessa equação? Então, nessa equação a gente teria que fazer algumas manipulações que não entram no caso agora. A gente vai entrar nessas manipulações mais para frente. Então, só de a gente olhar ou visualizar aqui o gráfico, a gente consegue identificar essa imagem, certo? Bom, pessoal, então vamos visualizar esses exemplos aqui, né? E ver qual que vai ser a imagem deles. Observe aqui o exemplo 3. Né? Eu tenho uma reta. Daí, se eu quero saber desse elemento, passo essa reta aqui, ó. Ah, encostou na minha função, perfeito. Então aquele ponto é uma imagem do meu gráfico. Se eu pego esse ponto aqui, ó. Ah, beleza, ele encosta. Então qualquer ponto que eu pegar aqui, pessoal, de uma reta, vai ser o quê? A imagem vai ser todos os números que eu quiser. Todos esses elementos aqui dessa reta vertical, na hora que eu passo uma horizontal, vai cruzar com o meu gráfico, né? Então a gente fala que a imagem de f aí, ó, é igual aos números reais, os próprios números reais, certo? Agora olha aqui. Se eu pego esse elemento, pessoal, obviamente vai estar aqui bem pertinho, né? Se eu pego esse, também vai. Se eu pego esse, também vai ter. E se eu pego esse, também vai ter. Se eu pego um valor bem próximo do zero aqui, ó, também vai ter. Embaixo aqui, ó, também vai ter pra cá. E assim por diante, tá vendo? Mesmo se eu pego um valor bem próximo, também vai ter. Só não vai ter aonde? No zero. Ah, professor, que me garante que essa função não vai encostar lá no infinito, não vai encostar no meu eixo x, né? Não vai encostar no zero. Justamente o que eu tinha falado para vocês, né? Sempre quando a gente está considerando a função dessa forma, ela vai para o infinito. Se ela não encostou ainda, significa que ela não vai encostar lá no infinito, senão o gráfico estaria mostrando isso para a gente. Certo? Então a gente vai escrever assim, ó, a imagem de f, eu posso escrever da forma os reais menos o zero, tá? Então eu posso escrever dessa forma. Tem que colocar o chaves, porque chaves significa conjunto, por mais que só tenha um elemento lá dentro. Também posso colocar assim, ó, a imagem de f é igual aos y, né, pertencente aos reais, tal que o y tem que ser o quê? Diferente de zero. Então estou definindo aí as imagens de f. Aqui parece um P, né, mas é um f. Certo? Bom, pessoal, então olha, tem um 5 aqui e o exemplo 6. Eu vou deixar isso daqui com exercícios, tá? Então, esses dois aqui vão ser exercícios para o Moodle. Então, vocês entregam lá no Moodle até no dia da prova, certo? Esses dois aqui. Igual os outros exemplos que a gente fez. Vocês vão traçar as retas aí, né? Nos pontos do y e vão ver onde que pertence, onde que não pertence, quais são esses elementos. Certo? Então fico aguardando vocês aí no próximo vídeo, onde a gente vai terminar aí essa parte de introdução de função, porque tudo que a gente falou foi só uma introdução sobre funções, tá? Depois a gente vai ver algumas funções específicas. Então fico aguardando vocês aí.